A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo nesse momento de meditação da palavra do Senhor nessa semana. Estamos falando aí desde a semana passada sobre alguns males que afligem a alma. Vamos falar nessa semana sobre preocupações. Eu gosto dessa separação, a preocupação. A gente muitas vezes se preocupa de forma antecipada. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Eu creio que o Senhor possa realmente estar ministrando através do seu espírito, através da meditação daquilo que vamos estar realizando nesses próximos 15, 20 minutinhos. A palavra base para esse momento está lá em Lucas capítulo 12, versículos 22 em diante. E eu quero ler com você, que talvez você não esteja com a Bíblia na sua mão, talvez você nem tenha a Bíblia, mas se você tiver uma Bíblia, pode nos acompanhar através do Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Amém? Vamos orar para que colocar esse momento na presença de Deus. Pai, nós estamos aqui para meditar na tua palavra. A tua palavra, que ela tem que ser viva e eficaz na nossa vida. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, vivificar tudo o que nós vamos estar falando, tudo que nós vamos estar ministrando, mas também tudo aquilo que vamos estar ouvindo, Senhor. Que aquele ouvinte, Pai, que esteja aí ouvindo realmente se meditar, possa estar recebendo do Senhor, pois eu sei que o Senhor tem muitas coisas para nós. Nos capacita nesses males que têm afligido a humanidade, têm afligido muitos filhos teus, a poder superar situações, Pai, e termos uma vida como Jesus prometeu, uma vida abundante. É o que nós oramos nesse momento e concordamos em nome do Senhor Jesus. Lucas 12, versículo 22 diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quantas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. E no versículo 31 ele diz: Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós temos um objetivo nesse estudo, é compreender que a ansiedade faz mal ou não faz bem a nossa vida. A ansiedade em excesso, ela traz problemas, vários problemas. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Entregar também as preocupações a Deus, que quem pode realmente cuidar, né? Melhor das coisas, cuidar de nós é o próprio Deus, que é Senhor sobre a nossa vida. E aprender a depender de Deus inteiramente. Queridos, a preocupação não é o mal que aflige apenas cristãos. Esse é um detalhe interessante, ponto importante. Nós, como cristãos, também somos afligidos por essas ansiedades, essas preocupações. E muitas vezes nós sofremos como os incrédulos porque nós nos esquecemos do ensino bíblico. Nós esquecemos daquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que Paulo, inclusive, fala lá em Filipenses 4,6. O que Paulo fala em Filipenses 4,6 para a nossa vida?
Ele diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, por nenhum motivo. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graças. Nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos dessa orientação de Paulo, nos esquecemos da orientação que acabamos de ver do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. É fácil viver isso? Não é fácil. É um grande desafio nós realmente recebermos essa verdade, crermos nessa verdade e andarmos nessa verdade. Mas nós temos a capacitação do Espírito Santo, temos a capacitação do próprio Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, que vem sobre a nossa vida e que nos capacita a viver essa verdade. Não andais ansiosos por coisa alguma, por motivo algum. Queridos, tem uma frasezinha que eu quero compartilhar com vocês que diz assim: cultivar a ansiedade é enfrentar as dificuldades com a força do desespero e não com o poder da esperança. Olha que coisa tremenda. Nós andando ansiosos, nós vamos enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar os desafios, não com o poder da esperança que está na palavra de Deus, que está escrito, né? Não na esperança que Deus está cuidando de nós, mas nós vamos enfrentar as dificuldades através de desespero. E quantas pessoas estão enfrentando as dificuldades no desespero, ansiosos, preocupados? Queridos, a palavra de Deus nos dá uma orientação. Creio que isso é um propósito de Deus para essa semana, para os nossos dias, hoje, os finais dos dias, finais dos tempos, pois nós cremos que o Senhor Jesus está às portas. Veio buscar a sua igreja, mas ele também tem uma promessa de uma vida abundante aqui, não só pós-morte, uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. E nós precisamos viver essa verdade. Olha Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Muita ansiedade, muitas preocupações vão nos abatendo. É uma grande verdade da palavra de Deus. E nós precisamos aprender a lidar com isso, a usar o poder da esperança. O que é esperança, amado? Esperança é aquele que espera a promessa, aquele que espera o momento certo, o momento em que o Senhor realmente vai reverter, o Senhor vai tomar nossa causa, o Senhor toma a minha causa, o Senhor toma a tua causa. Creia nisso, recebe essa verdade na tua vida. Então, descansa o teu coração. Uma dica aqui importante: não se pode resolver coisas que não podem ser resolvidas. Parece uma redundância. Não se pode resolver coisas que não se pode ser resolvidas. Quantas coisas nós queremos resolver que saem das nossas mãos, estão fora do nosso alcance, mas nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos para resolver a situação. Aí entra a força do desespero. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Por isso não se deve gastar tempo pensando nelas. Aqui está a dica. Não fique gastando tempo. Não fique gastando energia em coisa que você e eu não vamos resolver. Não adianta resolver, não adianta ficar pensando, ruminando em problemas. Por isso que Paulo, ele diz que, inclusive, que isso aí é um estado não só vicioso, como é um estado que nos leva a doenças. Quantas pessoas estão com problemas, quantas pessoas estão gerando até enfermidades por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Alguns efeitos da preocupação na nossa vida, eu quero citar rapidamente alguns. Primeiro, sufoca a palavra de Deus, ela se torna um empecilho para o crescimento do evangelho. Jesus nos dá um exemplo lá na parábola do semeador, quando sai o semeador a semear. E numa dessas sementes, ela cai aonde? Num solo onde há espinhos. E esses espinhos, e quando foi ali semeado, diz que esse espinho, que é o cuidado
O mundo e as riquezas sufocam a palavra e ali a palavra fica infrutífera. Ou seja, os cuidados com o mundo, as preocupações com o mundo, as preocupações com o dia de amanhã, as ansiedades, elas acabam sufocando a palavra, acabam sufocando o evangelho das boas novas. E o Senhor nos adverte em relação a isso. Jesus nos dá uma orientação lá em Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois ela pode sufocar, o evangelho pode sufocar a palavra de Deus. Pense, outro detalhe, outra preocupação, outro efeito da preocupação. Pensar em muitas coisas, mas não em agradar o Senhor. Quer dizer, a ansiedade, ela mantém os pensamentos contaminados com o negativo, não permitindo que os pensamentos positivos do Espírito Santo controlem a mente. Filipenses 4:8, um versículo que eu cito muito, eu oriento muito as pessoas e procuro praticar na minha vida. Diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente e digno de louvor, diz ali Paulo, nisso pensais. Então, como é que a gente faz? A gente filtra os nossos pensamentos. Pô, será que isso aqui vale a pena eu gastar tempo e energia pensando nisso? Quando você vem com um pensamento, quando vem uma ansiedade, uma preocupação, você filtra através desses detalhes, através dessas orientações. É verdadeiro esse pensamento? É honesto esse pensamento? É amável? É de boa fama? É excelente? É digno de louvor eu ficar realmente pensando nisso? Me preocupando, ou tendo muitas vezes uma ansiedade em relação a essa situação, a essa dificuldade? Paulo nos dá essa orientação, nisso pensais. Outro efeito da preocupação, a preocupação com os negócios da vida, nos afasta do objetivo maior, que é o de agradar aquele que nos chamou. Deus tem chamado você. Jesus Cristo chamou você, o Espírito Santo te convenceu. Então, o teu chamado é para agradar o Senhor. O Senhor, presta atenção, o Senhor, Ele é Senhor da tua vida. Se você entregou a tua vida, Ele é Senhor, Ele cuida de ti, Ele te orienta, Ele te guia a toda a verdade. Então, nós precisamos ter o nosso foco, o nosso objetivo bem ajustado, agradar ao Senhor. Paulo fala também isso, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Querido, se Deus chamou você está ouvindo esse estudo, essa ministração, esse compartilhamento da palavra, creia que você tem um chamado de Deus, você é um soldado do Senhor, e Ele te arregimentou para que você possa satisfazer aquele que realmente te chamou. Creia nisso. Outros detalhes, a ansiedade, olha só o que provoca. Irritabilidade. Quantas pessoas estão irritadas? Pessoas ansiosas estão irritadas, irritabilidade. Pessoas ansiosas têm noites mal dormidas. Pessoas ansiosas fazem trabalhar mais e colher menos fruto. Que trabalha, a ansiedade de trabalhar. Desvia-se do convívio familiar, porque são tantas preocupações, e às vezes você desfoca daquilo que é mais importante. Você desfoca dos filhos, desfoca da mulher, porque você está tão envolto nas suas preocupações, nas suas ansiedades, que você esquece de olhar para a família. Provoca perda de apetite. Para alguns é bom, até diminui o peso, mas não é que não seja por esse motivo, por preocupação, por ansiedade, mas sim por uma questão de saúde. Mas a ansiedade provoca isso. Doenças como gastrite, úlcera e pressão alta levam o cristão a não ter prazer na oração.
As pessoas não têm prazer na ansiedade, porque a ansiedade não deixa você parar, você não consegue ter um momento de respirar e buscar o Senhor. Leitura da palavra, inclusive muitos acabam até se ausentando da própria igreja. E a palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Muitos acabam por ansiedade, como resultado de todas essas situações difíceis. Acaba não tendo oração, acaba não lendo a palavra, não tendo relacionamento com Deus e acabam se afastando do próprio Deus. Para se ter paz e felicidade, queridos, é necessário deixar as constantes preocupações, a demasiada ansiedade e, principalmente, mudar de atitude. Atitude diferente. Esse é o ponto. Mudar de atitude diante das situações. O próprio Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. A grande questão como cristão, não como incrédulo, é como eu enfrento a situação, como eu enxergo a situação, tendo uma atitude de vencedor, uma atitude de quem tem um Senhor e que cuida da gente, que cuida de mim. Esse é o ponto para podermos ter a vitória e descansar e ter paz e ter felicidade no nosso coração. E o outro ponto é: valorize o que de fato tem valor. Valorize o que tem valor. Viver é mais importante do que ter ou mesmo ganhar. Viver. Quem vive preocupado acaba não vivendo. Não desfruta as belezas da vida e acaba morrendo. Queridos, muitos que estão deixando de viver. Muitos estão muito preocupados, ansiosos com as coisas, com as riquezas, o ter, o ganhar, o fazer, até mesmo dentro da igreja. Queridos, não é esse o caminho. O caminho é que nós possamos ser antes, mas descansar o nosso coração no Senhor. Deus sustenta os passarinhos e Ele também amparará a tua vida, pode ter certeza disso. E eu gostaria de estar quase finalizando, citar um versículo em Isaías 49, 15, tremendo, e eu quero que você receba isso na tua vida, que grave isso na tua mente e no teu coração. Olha só que palavra para a nossa vida. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Uma mãe pode até esquecer do seu filho que ainda mama, mas o Senhor não se esquece de ti. O Senhor não se esquece da tua situação. E quais são as atitudes corretas, amados, que nós precisamos e que são essenciais para manter essa confiança? Primeiro, é fazer a escolha certa. A escolha certa leva as pessoas a uma viagem tranquila na direção certa. E a escolha errada é levar em direção às pedras, às dificuldades e até muitas vezes à morte. Em vez de resistir à situação que aflige, é preciso reconhecer constantemente os fatos da vida. Os fatos da vida. Reconheça os fatos da vida. Aceite-os. Convive com eles, mas não deve considerá-los como problemas. Queridos, a vida, ela tem muitas coisas que nós não entendemos. Situações que nós não compreendemos. Mas o Senhor está no controle. Nós não sabemos. Quando eu passei por aquela enfermidade há 2 anos atrás, o Senhor podia ter estendido a sua mão e ter curado na hora e ter resolvido aquilo. Mas aprove de eu passar por todo esse processo. E aqui estou, continuo trabalhando, continuo andando, continuo querendo completar a carreira que o Senhor tem para a minha vida. Completa a carreira que o Senhor tem para a tua vida. Continue, persiste, persevere, aceite, reconheça as situações, aceite, convive com elas, mas não considere isso como um problema, até porque um problema, quem resolve é o nosso Senhor Jesus. Entregue a Ele,
E Paulo disse, né? Entregue a ele através da oração, das súplicas e descansa. E diz ali, logo em seguida desse versículo, ele diz: e a paz que excede todo entendimento tomará o teu coração e a tua mente. Coração e mente. Quando nós entregamos ao Senhor. Queridos, uma atitude é uma postura, um proceder, uma reação determinada em relação a um comportamento. Nós precisamos ter atitude. Como é que você tem reagido? E aqui fica duas perguntinhas para finalizar. Quais têm sido as suas reações diante das pessoas, das coisas, dos acontecimentos que lhe causam preocupações? Quais têm sido as tuas reações? Medite, pense um pouquinho sobre isso. E eu aqui coloquei como uma leitura do Salmo 23, né? Leia o Salmo 23 todo e medite sobre ele e veja os passos que o salmista tomou para enfrentar as preocupações. Eu quero deixar somente o versículo 6, o último versículo, quando o salmista diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus os abençoe, que você possa pensar, meditar sobre tudo isso. Como tem andado a tua vida? Quais têm sido a tua reação, as tuas atitudes diante dos desafios, das preocupações, das ansiedades que a vida tem te apresentado, tem te apresentado. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor, e através do Espírito Santo, o Senhor possa estar fortalecendo a tua vida, te capacitando a compreender tudo isso, e mais do que isso, a viver a verdade. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por motivo algum. Antes, descanse e entregue ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.